Olá, Ricardo Aragão por aqui. Para quem não me conhece, tenho mais de 30 anos de experiência na área comercial. E eu ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e a se conectarem com seus clientes. E aqui hoje, dando continuidade a uma sequência de vídeos, eu vou estar falando sobre 9 dicas para atingir as metas de vendas, para atingir as suas metas de vendas. Ok? Vamos à primeira então? A primeira é quebra-gelo. Eu divido, né, na verdade, o quebra-gelo é composto por várias situações, né? Ele é muito forte através do rapport. Mas a primeira dica, você tem que se mostrar confiável e educado. Ok? Tá, Ricardo, mas como que eu me mostro confiável e educado? Ali são pequenas impressões que o cliente já começa a ter de você. Então, quando ele chega, você já dá um sorriso para ele. Não estou falando na gargalhada, né? Cada um tem o seu estilo de sorrir. Treine isso. Se você já é bom nisso, melhor, isso vai ser aperfeiçoado. Né? Se você não é bom, treine. Eu mesmo nunca fui muito bom de sorrir para o cliente. Então, eu dou um sorriso discreto. Né? Oi, tudo bem? Né? Não seria uma gargalhada. Cada um tem um tipo de feição, né? Então sorria e cumprimente o cliente. E cumprimente o cliente com um aperto de mão firme. Eu sempre digo aperto de mão firme, não aperto de mão forte. Aperto de mão forte mostra muita ansiedade, sabe? E aperto de mão fraco demonstra muito desleixo, preguiça. Então, firme. Firme, olhe nos olhos do seu cliente, sorria e pergunte o nome dele. Muito prazer, como que é o seu nome? Daí ele vai falar, José. Ah, o meu é Ricardo, muito prazer. Aí você está começando, aquele primeiro contato, aqueles 15, 20 primeiros segundos. Né? O cliente ele já sente firmeza em você. Né? Ele te vê como uma pessoa confiável, educada. Aí você tem que manter a linha. Um ponto importante, porque quando isso aconteceu muito comigo por um período, esqueceram o nome do cliente. Você pergunta, daí, nossa, e ele falou, o nome dele eu não lembro mais. Ele falou José, é um nome comum, né? Um nome bastante comum para nós, né? Eu, por exemplo, eu sou Ricardo José. Para mim é fácil ligar José, né? José. Mas mesmo assim, às vezes eu esquecia. Daí, para lembrar, eu buscava um gatilho, né? Ricardo, uma conexão, né? Ricardo José, José é meu nome, então, né? E então busque algo que te lembre. Então repita 3 vezes, né? Ah, João, 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 para não esquecer mais, porque às vezes você está ali, começa a negociação, começa o processo de vendas ali com o cliente e acaba esquecendo o nome dele. É isso que você vai ter que fazer, perguntar novamente, ou em alguma deixa ali, tentar descobrir o nome dele, fica muito chato, né? Ou senhor, ou você começa, a pessoa quer ser chamada pelo nome, isso é exclusividade. E nesse momento, né, nesses primeiros contatos, já é importante a realização do rapport, né, que se conectar, né, conectar-se com o seu cliente. Eu sempre digo, dá para fazer o rapport de 2 formas, né, visual e falado. Visual é isso que eu já falei, né, haja com firmeza, boa postura, esteja apresentável, né, aseado, se usa gravata, se usa terno, gravata, se usa uniforme, se não usa. Então é importante a vestimenta estar limpa e adequada. O contato visual, você espelhar o cliente, né? Eu aconselho que estude um pouco sobre rapport. Eu tenho vídeos aqui também que falam bastante sobre rapport, como se espelhar com o cliente e falado, né? Um rapport, que é um momento também inicial ali de quebra-gelo. Quando ele falou José, por exemplo, no meu caso, interessante, eu sou Ricardo José. Já busco uma conexão com ele. Se não tem, fala, puxa, olha, meu tio chama-se José, meu avô, um grande amigo meu de infância chama-se José. Tem que estar atento a esses detalhes que são importantes e são neutros. Não precisa falar, José, eu adoro esse nome.
acho que soa meio forçado e vai que ele não gosta muito do nome. Mas a conexão está feita. Ah, eu tenho um colega que chama-se José. O meu segundo nome é José, eu sou Ricardo José. Então, você já busca uma conexão. Então, esse primeiro momento de quebra-gelo, você vai utilizar de técnicas e de uma questão espontânea. Também vai, né, a principal técnica aqui seria o rapport, né? E é a questão de você estar aparente, demonstrar-se confiante para o seu cliente. Segundo ponto, passou essa primeira fase, sondagem do cliente. Entender o que ele quer, que produto que ele quer, que serviço que ele quer, por que ele quer aquilo. Então, essas perguntas são feitas, essa sondagem é feita através de perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas fazem o cliente falar mais. E a pergunta fechada é ali, né? O sim ou não, é isso ou aquilo, talvez ou não. São duas opções, né? Agora, a pergunta aberta deixa o cliente falar. Por exemplo, o que te motivou a procurar esse produto, senhor José? Por que o senhor quer esse produto? O que te encanta nele? O que te chama a atenção nele? São perguntas abertas. Olha um exemplo de pergunta fechada. Pode ser tanto aberta quanto fechada. Começou agora a procurar esse produto? Aí ele pode devagar, falar, não, porque faz tempo. Ou eu, não, sim, comecei agora. Porque às vezes o cliente fala menos, às vezes fala mais. Então, são várias possibilidades. Que aí você começa a entender por que ele quer aquele produto. E você começa a demonstrar para ele que ele começa a entender, ele passa a entender, fala, poxa, esse cara é diferente, ele quer saber o que eu quero, ele está se preocupando. O porquê do que eu querer esse produto. Faça isso de uma forma natural. E o cliente, ele consciente, inconscientemente, ele já começa a perceber que você está preocupado e você quer realmente entregar um produto. E aí vem a terceira fase, que é a terceira dica. Entender por que o cliente quer aquele produto ou serviço. Aí você fez uma sondagem e aí você continua perguntando, mas por que o senhor quer esse produto? No que o senhor acha que esse produto seria mais útil? São perguntas aleatórias que eu estou falando aqui, cada um conhece do seu negócio. Muitas vezes eu dou a dica, né? Faça uma lista de perguntas importantes que, né, dentro do seu negócio aí, que você possa fazer sempre para o seu cliente, ou na maioria das vezes, ou algumas vezes, ou quando necessário. Qual é a importância de comprar esse produto? O que o senhor acha que ele pode te ajudar? E se ele vai, muitas vezes o cliente, mas nossa, para que tanta pergunta, né? Já até vi cliente falando isso, fala, estou tentando entender para tentar entregar, buscar o melhor atendimento para você aqui, senhor José, e entregar realmente um produto que o senhor precisa. O senhor vai sair daqui com o produto que o senhor precisa. Eu chamo isso de técnica bumerangue, né? Usei a objeção dele contra ele mesmo. E o que o senhor busca com a aquisição desse produto? Então, são perguntas que vão ajudando você a entender. Aí você começa a ter uma base. Então, vamos lá, primeiro ponto, quebra-gelo, segundo, a sondagem e entender por que o cliente quer aquele produto. Entendi aquilo, aí é a hora do meu show. O que eu falo é a hora da demonstração do produto. Eu já tenho algumas informações, não tem? Já fiz algumas perguntas para ele, não segui uma sequência ali. Agora eu faço uma demonstração focando nos principais itens que ele quer. E quando eu falo fazer uma demonstração, eu chamo de demonstração envolvente. Traduz as características daquele produto em benefício. Converta, né? Melhor, converta as características daquele produto em benefício. Por exemplo, ele está comprando, digamos, um carro, né? Vamos citar aqui um exemplo genérico, né? Muitas pessoas têm carro. Ah, esse carro tem ABS, tem airbag. Ele não vai comprar o ABS, então você tem que traduzir para ele. Esse sistema de ABS é uma prevenção. É importante ter o airbag, só que o airbag é quando a situação já ocorreu. Então, o ABS ele vai agir antes de ocorrer. O airbag seria a segurança da segurança.
E o ABS não, ele vai te ajudar na frenagem, vai evitar que o carro derrape, tanto no seco quanto no molhado. Então vai dar segurança para você e quem estiver dentro do carro contigo, sua família, um amigo, parentes. Então, segurança. Eu acredito que o senhor esteja buscando isso. Então, você está fazendo uma demonstração para ele e está mostrando a importância dele ter aquilo. E o airbag, por que em vez de um airbag tem 6 airbags esse carro? Porque os passageiros também precisam. Então, tem 2 na frente, 2 dos lados, 2 atrás. Aí você vai mostrando para ele como que funcionaria numa situação. Vamos supor que não deu tempo, por mais que o senhor tenha o ABS, o senhor freou em cima, o impacto que seria talvez muito maior, vai ser menor, até por conta da frenagem do ABS, mas mesmo assim acionará os airbags. Então seria a prevenção da prevenção. Se o impacto seria a 80, 100 por hora, vai ser a 40, 50 por hora. Então a possibilidade de alguém se machucar é muito menor. Olha que importante. E isso serve para qualquer produto que você tenha, produto, serviço que vai oferecer para o seu cliente. Entenda sempre, você fala da característica e traduz as características para benefício. Quinta dica, faça a pergunta correta para o cliente e no momento certo. Porque muitas vezes, até estou falando aqui de fazer perguntas abertas, perguntas fechadas, e tem que serem feitas. Eu sempre digo para os meus vendedores, para as pessoas que eu treino, nós temos uma boca e 2 ouvidos, então nós temos que estar atento. Por isso a importância de perguntar, deixar o cliente falar. Lógico, tem cliente que fala excessivamente, coisas que não tem nada a ver. E às vezes a gente também fazemos perguntas nada a ver. Então tem que tentar focar no ponto. Você é um vendedor, você é um especialista, você entende daquilo. Então você tem que entender por que aquilo vai ser bom para o seu cliente. E aí você vai aumentar suas conversões. Porque às vezes o vendedor ele faz pergunta nada a ver. Às vezes pergunta só por perguntar, para ter um diálogo. A pergunta que tem que ser feita para o seu cliente tem que ser direcionada. Quando você já tem algumas informações, fala, nossa, você disse que isso aqui é importante. Eu percebi mesmo que isso é importante, mas qual que é a ideia? Em que você acha que isso aqui te ajudaria? Específica. Ou às vezes prestar atenção num simples ato que o cliente está falando e você explicar para ele, porque às vezes ele está falando uma coisa e você está entendendo outra. Então é muito importante estar atento no cliente. Né? Eu já falei do carro aqui, o seu José comprando o carro, por exemplo, o seu José está preocupado com o porta-malas. E o vendedor está ali focado no motor e no freio ABS. Explique, abra o porta-malas, demonstre para ele, mostre a profundidade, quantos litros, traduza para ele aquela quantidade de litros, sei lá, no porta-malas, 300, 400, 500 litros. O que caberia ali dentro? Às vezes se tiver ali produtos perto, enche o porta-malas, para o cliente ver. Então você está traduzindo para o cliente. Eu já vi vendedor até que pediu para o cliente entrar, o cliente quis entrar. Lógico, cada caso é um caso. Ou você entra no porta-malas, sei lá, para demonstrar para o cliente que aquele porta-malas vai atender ele. Mas não adianta ele estar querendo saber de uma coisa, nós estamos pensando e querendo falar do que eu quero, porque eu tenho que seguir um script. O script está lá para você não esquecer o que tem que ser falado, mas principalmente prestar atenção no que o cliente está falando. Ok? Então não esqueça disso. Sexta dica. Isolar, identificar e sanar todas as objeções do seu cliente. Veja só, eu já fiz o quebra-gelo, eu já fiz as perguntas, já entendi o que ele queria, fiz uma demonstração fantástica, para o cliente, para que ele entendesse. Quando ele teve dúvida, eu fiz as perguntas corretas. Quando ele me perguntou, eu dei as respostas corretas, porque eu estava atento, focado no que ele estava querendo me dizer. Então, através de perguntas, novamente, olha como é importante perguntar para o cliente. Busque entender as objeções. Pode ser que até nesse momento o cliente você já tenha percebido que ele já tenha sanado todas as objeções, momento de ir para o fechamento. Mas se ele não sanou, você precisa saber.
Se já dá, então você vai, digamos, testando o cliente, mudando os níveis, né? Então, senhor José, ficou alguma dúvida de tudo que eu falei aqui, né? Vamos supor que acabou de fazer a demonstração, falou tudo o que você tinha que falar, interagiu com ele. Ele pode falar sim ou não. Se ele falar sim, você pergunta qual que é a dúvida. Se ele falar não, não, ficou tranquilo. Ou se você ainda quer, né, mais, avançar um pouco mais, eu falei muito rápido. Porque às vezes o cliente é muito quieto. Ele só está analisando, ou está testando, ou está pensando, é o jeito dele. Então, o que o senhor achou de ter esse carro? Atende o que o senhor está buscando? É bem isso, porque pelo que nós conversamos, olha, usando técnicas aqui, né? De tudo que ele me falou, né? Porque pelo que nós conversamos, atende tudo que o senhor me pediu, todos os pontos. De novo, ele vai te objetar alguma coisa a mais ali ainda, ou não. Você está dando oportunidades dele falar, antes de você ir diretamente para o fechamento. Outro exemplo, então, senhor José, ele não tem dúvida nenhuma, então você avança mais um pouco. O que ele vai esperar? Então vamos fechar negócio? Uma pergunta direta, é isso que, né, muitas vezes ele está esperando. E você vai para o que eu chamo de pergunta invertida, jogando a objeção para ele. Então, senhor José, por que você não fecharia negócio agora? Então, é a pergunta invertida. Então, ou seja, você como vendedor tem que ir entendendo cada momento. Porque daí você está jogando a responsabilidade para ele, né? Ele vai ter que dar um motivo. Puxa, por que eu não fecharia? Ou seja, você está fazendo o que eu chamo de identificar e isolar as objeções para você tratá-las, né? Muitos especialistas dizem, né, que você tem que tentar, quando você vai para o fechamento, tentar 5 vezes fechar a venda. Imagina, você fez todo o processo, daí ali o cliente, no final, que você quer fechar com o cliente, ele começa a objetar e você trata 5 vezes. Eu acho que torna-se chato. Eu falo até para o vendedor tentar até 3 vezes. Passou daí, porque tem que tentar, né? Sim, tá bom, tudo dizer amém, a gente não vende. O vendedor tem que vender. E por isso é importante das perguntas e também entregar um produto bom, para criar um network. Então tente, mas é muito importante antecipar-se, entender a objeção, para na hora de ir fechar, você ter caminho limpo, tudo que ele falou, e qualquer coisa que ele fala, né, igual, né, advogado, né, qualquer coisa que ele falar, a polícia, os direitos da pessoa, do cidadão que infringiu a lei, você tem direito de permanecer colado, ou qualquer coisa que você falar será virado contra você, mais ou menos o que eu estou falando, tudo que ele falou será usado, na verdade, é a favor dele, né? Porque se ele não comprar de você, ele vai comprar de alguém. Se ele está ali colocando o tempo dele ali, né? Ouvindo. Tem o cliente que só realmente vai ficar vendo e nunca vai comprar, mas ele também é comprador. Uma hora ele compra, né? Às vezes ele pode não comprar naquele momento, mas se ele percebeu que isso é diferente, uma hora ele vai te procurar. Você vai conseguir converter com todo mundo? Não, mas aqui eu estou dizendo em aumentar a conversão, né? Outra coisa, o vendedor ele tem que entender que durante o processo de vendas é ele que conduz o processo. Só que aí está a arte. Fazer o cliente achar que ele está no poder. Ele está conduzindo, mas quem está conduzindo é você. Lógico, o poder de decisão e o dinheiro, claro que é do cliente. Mas o vendedor, ele tem que saber que ele que conduz a venda. Ele que tem que estar no controle, não o cliente. Quando a gente interage com o cliente, através de perguntas abertas, perguntas fechadas, fazemos um rapport, nós fazemos o cliente se sentir à vontade. Quanto mais à vontade ele se sente, mais informações ele te dá, mais ele confia em você, mais ele tem a sensação de que ele está comandando, mas é você que está comandando. Isso é uma técnica, né? É uma escalada, é um processo. Então, ou seja, você vai comandar a negociação, né? Independente do cliente estar fechando ou não. Nós vendedores temos que ter isso em mente. Por quê? Isso aumenta a nossa conversão, porque nós estamos no controle.
quando nós estamos comandando, nós sabemos as perguntas que temos que fazer, nós sabemos o que nós temos que captar, principalmente do cliente, entender e entregar o que ele precisa. Isso aumenta substancialmente as nossas vendas, aumenta substancialmente as nossas metas, as nossas conversões. Vamos lá, você fez todo o processo, né? Fez o quebra-gelo, fez as perguntas, conheceu o cliente, fez a aporte, fez a demonstração envolvente, isolou as objeções. Momento de quê? Mostrar o preço. Eu sempre digo, mostre o preço no final. Ah, mas tem aquele cliente que não vai deixar. Tudo bem, você vai ter que fazer você vai ter que falar o preço para ele e vai ter que depois fazer todo o processo de novo para convencer ele, explicar para ele por que aquele produto custa aquilo. Porque quando a gente mostramos o preço no final, é muito mais simples. Você foi entendendo o que ele precisa, fez aquela magnífica demonstração, ele começa a ver o valor naquilo. E quando você mostra o preço, ele pode até achar mais barato, né, do que ele achou que era. Né? Ele achou que talvez fosse mais caro por tudo aquilo que você estava falando, né, pelos comparativos, por várias situações. Daí quando você mostra o preço, ele percebe que é justo, porque de tudo que você falou ali, ele entendeu a mensagem. Então, de novo, passo a passo. Depois que fizemos tudo, né? Aqui eu falei da 8ª dica, vem a 9ª dica. Orar, o momento de fechar a venda. Mostrou o preço, tome a iniciativa do fechamento. Lembra que eu falei? Nós estamos. Porque muitas vezes o vendedor, ele fica com medo de dar o próximo passo. O que o senhor achou? Achou legal? Nós já fizemos, já isolamos a objeção. Então é hora de ir para o ataque. Você já tratou as objeções, já isolou a objeção. Então avance. Né? Então, senhor José, o que eu preciso fazer agora? Mostrei o preço. Né? Daí tem várias técnicas, não vou falar delas aqui agora. Tem diversas técnicas. Vamos numa concordância tácita. De tudo que o senhor falou aqui, eu entendi, é isso que o senhor precisa. O que nós temos que fazer agora? Eu preciso preencher a documentação do senhor, né? O senhor vai fazer financiamento ou vai pagar à vista? Olha só, eu tenho 2 opções para ele, eu estou forçando ele a fechar. Eu já isolei as objeções. E se mesmo assim ele vier com as objeções, falo, mas agora há pouco eu perguntei para o senhor me disse que estava tudo correto, ou o senhor ou você, né? Depende do cliente. Você vai se sentir à vontade para falar, porque às vezes você vai chamar de senhor o cara de 70 anos, né? 65, não sei. Tem cara que aos 60 se acha estar mais jovem que um de 50, de 45, de 40. Então você percebe que naquele momento você fez tudo o que tinha que fazer. Você sabe, você segue aquilo. Você atende 1, 2, 3, 4, 5, 100 clientes no mês, 50 clientes no mês. Então você sabe que vai funcionar, na maioria das vezes. Então você vai para o fechamento, porque daí o cliente fala, eu vou pensar. Aí tem várias situações. Você já isolou a objeção antes. Então, mostre o preço e tome a iniciativa de fechar a venda. E é aí o que eu digo, tente até pelo menos 3 vezes novamente. Se ele falar, não, porque fala, mas qual que foi a dúvida? O senhor disse agora há pouco que era assim, era daquele jeito. Ok? Então, estão aí as 9 dicas que podem realmente te ajudar a aumentar as suas metas, né, atingir as suas metas. Veja esse vídeo 1 vez, 2 vezes, aplique, busque mais informações. Sempre digo, nós vendedores temos que estar a todo momento nos reciclando. Às vezes uma dica muda toda uma semana de vendas, um mês de vendas. Ok? Espero que ajude, fiquem bem e vamos atingir todas as metas.